Hoje temos o prazer de conversar com o Dr. Brent, nosso convidado do Viva Talks. Ele que é médico especializado em terapias hormonais e emagrecimento. E uma carreira impressionante com mais de 150 mil pacientes atendidos em 25 países. Não é pouca coisa, viu? Possui clínicas na cidade de Pinhalzinho e Chapecó. Seja muito bem-vindo, Dr. Brendit. Muito obrigado, Liz, Andréia, obrigado pelo convite. Acredito, como falei, que será um serviço de utilidade pública aqui, trazer informação para a população sobre estilo de vida, saúde e as doenças hormonais, né, que sou apaixonado. Obrigado. E para começar hoje, eu gostaria de saber um pouquinho da sua trajetória. A gente sabe que você é lá de Alecrim, no Rio Grande do Sul. Como você comentou nos bastidores, uma cidadezinha pequena, né? E a gente gostaria de que você contasse um pouquinho como que foi a tua infância, a tua trajetória. A gente sabe que você veio para Santa Catarina até chegar em Pinhalzinho, tem uma bagagem aí. Conta um pouquinho pra gente como que é. Nossa, uma longa história, eu vou tentar resumir. Obrigado, Andréia. Então, nascemos em Alecrim, noroeste do Rio Grande do Sul, né, região das Missões. A minha mãe, a família dela, a família Simon, a minha avó teve lá 12 filhos. Então, família de agricultores pobres do interior, lidavam muito com o cultivo do fumo, criavam vacas de leite. E o meu avô teve uma história na família que ele infartou e faleceu jovem, com 39 anos. E aí começa a saga lá da nossa parte da família. A minha avó, Celita Simon, ela ficou viúva, né? E com 11 filhos pequenos para criar. Meu avô estava lá lavrando na roça, empurrando o arado, os bois puxando, e ele caiu. E aí era uma época difícil. Imagina uma mulher no interior tendo que cuidar viúva, tendo que cuidar de 11 filhos. E ela nunca mais se casou, né? Então ela foi à luta. A gente fala que ela matou no peito essa e criou os filhos, né? E era uma época assim de lavar roupa na barranca do rio, esquentar água para chuveiro de lata, ferro de brasa, forno de barro para fazer pão, tinha que fazer aquele grande quantidade de pão aí para sustentar as crianças. E a minha mãe, aí com o tempo, algumas irmãs dela foram indo para a cidade trabalhar de doméstica na casa das pessoas e foram chamando as irmãs mais novas para vir lá, ficar no quartinho e foram estudar. Algumas das irmãs da minha mãe viraram professoras, aí foram chamando as outras para virar doméstica e depois também entrar no magistério, serem professoras. Daí, a minha família, nós moramos em muitas cidades, né? De Alecrim, nós fomos morar em São Paulo. Minha mãe e meu pai foram tentar a vida em São Paulo. Meu pai era pedreiro e pintor. E a minha mãe, ela era pasteleira, né? Fazia salgados, né? Coxinha, esfirra, risoles. Eu lembro que quando era na minha infância, assim, as lembranças que a gente tem da família é que a minha mãe ela fazia os lanches. A gente morava na Avenida Tiradentes, em São Paulo. Hoje em dia eu vou para lá, eu passo por lá e passa tanta coisa na nossa cabeça, né? E ela ia entregar esses lanches no quartel da Rota, que fica muito perto lá. Eu fui descobrir esses dias que era o quartel da Rota, na época eu nem sabia. E o meu pai saía para trabalhar, pegava metrô e ia pintar e fazer trabalhos de pedreiro. Uma lembrança que eu tenho da infância, agora tá passando esse seriado, essa série na Netflix do Ayrton Senna, né? Eu lembro que eu e meu pai assistimos corrida de Fórmula 1 nos domingos de manhã e aí ele torcia para o Piquet e eu torcia para o Senna. É uma lembrança bacana que eu tenho da infância. Comprou uma pipa uma vez, me levou lá num terreno para soltar pipa e por aí foi. Aí, né, as coisas não eram muito fáceis, acabaram se separando e a gente veio embora para o sul novamente. Porém, aí já tinha 3 filhos, né? Tinham outros irmãos. E os filhos foram um pouquinho espalhados, né? Um foi criado, minha irmã, que é professora, hoje em dia, criada pela avó. O outro ficou com o pai e eu fiquei com a mãe. Espalhou a turma aí para dar conta, né? E eu tinha uma tia, né, irmã da minha mãe. Ela sempre tinha um carinho especial por mim. Ela falou... Nossa, falou para minha mãe, eu quero que ele venha morar comigo, eu quero ajudá-lo, né? Eu quero cuidar dele.
E acabei indo morar com a minha tia. Então, fui adotado à moda brasileira, pegado para criar, digamos assim, sem papel, sem nada, antigamente. E essa minha tia me deu tudo na vida, né? Eu sempre costumo dizer que eu devo muito às mulheres na minha vida. Até eu me emociono nessa parte, porque essa a minha tia, chamada Lourdes, ela foi minha primeira fada madrinha, digamos assim. Então, me deu estudo, educação, e ela trabalhava no ramo de têxtil e felpudos. Nós tínhamos confecção. E aí eu entendo tudo de confecção. Eu sei comprar tecido, eu sei infestar o tecido, riscar, talhar, costurar, pregar botão, controle de qualidade, levar na tinturaria, comercializar. E eu cresci nesse ambiente. Eu brinco que até a meleca do meu nariz era de jeans. Porque era o que eles faziam. Daí a minha mãe, a adotiva mãe Lourdes, falou: e aí, você quer continuar nesse ramo? O que você quer fazer da sua vida, meu filho? E assim que ela falava: eu não quero continuar nisso, eu quero ser médico. Por que eu quis ser médico? Porque, como toda criança, naquela época estava passando aquela novela do Manuel Carlos, Laços de Família. Não sei se a galera mais jovem vai lembrar, né? Eu lembro. São Eu referências também. mais antigas, digamos assim. Daí tinha a Vera Fischer, o Edu e o Zé Maier, né? E o Zé Maier, ele era dono de uma clínica, andava de BMW, né? E a gente, nossa, que isso, naquela época lá, década de 90, se eu não me engano, era o que tinha para ser no Brasil. E aí, não, eu quero ser médico. Então tá bom, a gente vai investir no teu sonho, né? A gente vai investir no teu sonho. E eu fui estudar. Tentei fazer vestibular quando eu tinha acabado de sair da escola, ensino médio, e tomei um grande susto assim na Universidade Federal, na prova da UFSC, na prova da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a gente não foi muito bem. E aí a gente foi fazer cursinho, né? Pô, vamos estudar. Só que na minha família, como a minha avó tinha tido toda essa saga de criar os filhos viúva, não se admitia fazer cursinho. Não era admitido, era trabalho. Vamos trabalhar, trabalho em primeiro lugar. Mas eu precisei comprar uma briga lá na família. Eu falei, não, gente, vamos estudar para agregar mais valor a esse trabalho. Então, com a metade da família não concordou, né? Porque era um filho criado pelos outros, pela tia mãe. Mas até que, enfim, decidiram, não, vamos pagar cursinho para ele vai estudar. E aí eu estudei, eu lembro que eu tinha cadernos, assim, antigamente a gente estudava escrevendo, é diferente, hoje em dia tem tablet, tem inteligência artificial, tem YouTube, né? Eu lembro que eu resolvia 1000 testes de química, 1000 de matemática, escrevia 30 redações, e era assim, tinha um quartinho lá de doméstica lá na minha casa, eu me trancava lá das 6 da tarde até as 9 da manhã do outro dia, assim, ó, sem parar. Eu me obcequei, eu estudei durante 140 dias, mais ou menos 14 horas por dia, sem parar. E aí eu fui fazer o tal do vestibular, chegar lá no vestibular, era sistema CAF, né? 75 questões mais a redação, que valia 10. E aí eu fiz aquela prova, assim, com a certeza que eu estava acertando muita questão. Então, tanto que depois, em casa, na hora de conferir o gabarito, eu falava, número 1, Alemanha, número 10, Canadá. Eu falava antes o gabarito, porque eu tinha certeza. E passei no vestibular, fui fazer vestibular na Unisul, Universidade do Sul de Santa Catarina, lá em Tubarão. Mas nesse meio termo não foi tudo flores assim, porque a minha mãe era do ramo de confecção, de têxtil, e ela tinha um padrão de investimento que ela era bem arrojada. E aí nesse meio tempo, quando eu entrei na faculdade, a empresa quebrou. Aí nós estávamos falidos. Não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Eu lembro, na época, era R$ 1.346,32 na época lá atrás. E isso era muito dinheiro, não era pouca coisa. É como se fosse hoje a faculdade custar R$ 12 mil, R$ 13 mil por mês. Mas aí entramos na faculdade, arrumamos um dinheirinho para pagar o primeiro semestre, no segundo semestre não teve mais dinheiro, a gente estava falido. Então, assim, a cada semestre a gente não sabia se a gente ia poder voltar para a faculdade. Nós tínhamos aí, então, lojas, né,
Brusque, Balneário Camboriú, e aí nas férias da faculdade eu ajudava a vender nas lojas, né? Ficava lá 70 dias vendendo, trabalhando, para juntar aquele dinheirinho para poder lá reiniciar o semestre, né? Senão não ia poder frequentar. E aí eu tinha um crédito estudantil na minha faculdade. Naquela época não existia FIES, o FIES estava começando, na verdade, e tinha um programa de bolsas artigo 170 aí, estadual, mas você tinha que praticamente ter um atestado de pobreza para ganhar. E eu até tentei e não consegui, fiquei em terceiro lugar lá. Então, a faculdade, eu escrevi uma cartinha para assistência social da faculdade, aí foi mais uma mulher na minha vida, né? Uma cartinha de 4 páginas contando a história da família. Ó, a gente não tem condições. E era o que a minha mãe me passava. Aí eles criaram um crédito estudantil na faculdade para esse tipo de aluno, né? Esse tipo de aluno que não tinha condições. E aí a gente conseguiu voltar para a faculdade, só que aí aconteceu uma fatalidade. Quando faltava 3 para 4 semestres para me formar, a minha mãe adotiva faltou, né? Então, uma parte bem triste da minha vida, ela foi assassinada, né? Pelo namorado ciumento, crime passional. E aí o que aconteceu? Aí eu fiquei órfão de mãe, né? Tinha minha irmã adotiva, que era filha legítima, digamos assim. Eu perdi minha família, praticamente assim, a família que me deu tudo na vida. E aí a minha irmã falou assim, eu acho que você tem que trancar a faculdade, porque agora nós não temos dinheiro e tudo mais. Tranquei a faculdade, fui morar no interior, na cidade de Rio do Sul, onde morava a minha irmã, Andressa. Pedi guarida lá para ela na casa dela, fui ficar na casa dela e aí eu estudava o dia inteiro para não esquecer, né, da faculdade, fazia comida para ela, para o meu cunhado, para quando eles chegassem em casa poder ter almoço. De tardinha, assim, eu trabalhava num restaurante. Fui lá, eu quase médico lá, 9º semestre, fui pedir emprego de garçom. Foi bem emocionante essa história, porque cheguei lá, eu preciso trabalhar, assim, era um restaurante lá em Rio do Sul chamado Da Telha. O dono do restaurante, ele tinha sido garçom, tinha trabalhado na casa da falecida Hebe Camargo, lá em São Paulo, e ele tinha aprendido a fazer muita comida refinada, e ele servia numa telha para não esfriar aquela comida. Então eu ia lá, fui trabalhar lá de garçom e fiquei 3 meses trabalhando de garçom, estudando, e indo fazer estágio no hospital lá em Rio do Sul para não esquecer das coisas. Aí uma outra fada madrinha da minha vida, a minha tia Ilse. A minha mãe Lourdes, enquanto era viva, ela ensinou a minha tia Ilse a vender roupas, né? Então essa minha tia Ilse, que era professora, que eu contei lá do início da história da família, ela se deu muito bem vendendo roupas. Ela vendia roupas inicialmente na garagem de casa, mas, para vocês terem uma noção, ela conseguiu pagar a faculdade da minha prima Gabriela, que hoje em dia é cardiologista, vendendo roupas, que a minha mãe Lourdes ensinou para ela. Então ela falou assim para mim um dia: cara, eu acredito em você. Eu acredito muito em você. Tem gente lá na família que não quer te ajudar, mas eu acredito em você. Eu tenho um dinheiro, tá, que eu juntei a vida inteira como professora e eu quero construir a casa dos meus sonhos, mas eu vou adiar o meu sonho para te ajudar. E ela foi lá e me deu o dinheiro na mão, e aí eu pude voltar para a faculdade, né? Me formei como um dos melhores alunos da sala. Entrei depois daí de formado, voltei a morar em Camboriú, entrei daí para a Marinha do Brasil. Então eu morava em Balneário, servia na delegacia da Capitania dos Portos da Marinha em Itajaí, como médico da Marinha. Lá na Marinha, eu sei que vou falar um pouquinho mais, mas na Marinha eu pude ser um médico já diferente, digamos assim. Porque no meio militar você pensa que é tudo 100% disciplina, 100% regras. É realmente assim, mas eu já procurava ousar e inovar desde aquela época. Chegando no meu consultório, primeiro que eu fiz um treinamento em Rio Grande, no grupamento de fuzileiros navais do Rio Grande, eles chamavam de estágio de adaptação e serviço, para um médico aprender a virar militar, digamos assim. Nesse treinamento, a gente tinha instrução de guerra cibernética, regras de etiqueta, a gente ia estudar marchando, ia almoçar, jantar marchando,
gente fazia exercício, corria nas dunas, se jogava no mar, era um treinamento de verdade. Aí eu cheguei lá para a Marinha em Itajaí, como eu era recém-formado, comecei a ganhar um dinheiro, cheguei numa moto, né, uma moto que era o meu sonho, uma S1000RR da BMW, num Dolma branco, que é uma vestimenta da Marinha com botões dourados. Chegou o novo doutor da Marinha aí, né? E aí cheguei lá na Marinha pensando que eu ia, tipo, já trabalhar, ser médico. E o comandante me chamou para você me apresentar, né? Ele falou, Brant, você vai passar em todos os setores aqui da organização militar primeiro para depois ser médico aqui na Marinha. Então, o meu primeiro desafio lá na Marinha foi contar quantos mantimentos tinham no paiol, no depósito. Quantos quilos de batata, quanto de arroz, cebola, latas de óleo, bebidas, o que tivesse lá. Eu tive que ir lá apresentar uma relação lá para o meu comandante. Depois eu fui passando em todos os setores da OM, né, até no setor de inspeção naval. Tem várias histórias aí, a gente pode de repente contar mais para frente, para depois ser médico. Aí quando eu cheguei no consultório, eu não quis ser aquele médico tradicional. Eu já tinha feito na faculdade um trabalho de conclusão de curso sobre a síndrome de burnout. Não sei se o pessoal sabe o que é a síndrome de burnout. Mas é válido explicar, doutor. É uma síndrome do esgotamento físico e mental relacionado ao trabalho. Em resumo, você tem todos os sintomas de uma depressão moderada profunda, mas é o trabalho estressante que está te causando isso. Então eu fiz esse trabalho de conclusão de curso e eu descobri que em atividade pré-profissional, ou seja, antes dos médicos se formarem, já existia 51% de burnout na universidade. Já estavam super estressados, com N sintomas de ansiedade, tristeza, depressão, distúrbios alimentares. Então eu sempre fui muito ligado à qualidade de vida, já desde aquele momento. Aí entrei na Marinha, tinha mesa, assim, geralmente o médico senta, o paciente do outro lado. Falei, não quero isso. Encostei a minha mesa na parede e fiz uma sala de estar no consultório. Aí eu atendi os militares da ativa, os seus dependentes e pensionistas de 130 cidades. Vim até aqui, Águas de Chapecó, área de jurisdição da delegacia da Capitania dos Portos de Itajaí. Mas eram 8 consultas por manhã, no máximo. Então, eu podia conversar com eles como se eles estivessem, como se fossem amigos que viessem na minha casa para se aconselharem. Então, ali já que surgiu o meu estilo de atender diferente. O comandante achou estranho, né? Mas não falou nada. Achou legal, achou bacana depois. E aí depois eu virei o médico pessoal do próprio comandante, né? Eu virei o dublê dele também em desfile de 7 de setembro. Você sabe que a autoridade máxima do município é o prefeito, né? Sim. Aí depois vem os comandantes das Forças Armadas. E muitas vezes eu estava lá representando o comandante em 7 de setembro. Para mim era um orgulho, porque eu queria de alguma maneira servir a pátria também. E aí estamos lá em Balneário, né? Morando, servindo em Itajaí. Já comecei a trabalhar também numa policlínica. Então, de manhã eu trabalhava na Marinha do Brasil e de tarde eu era chefe de uma policlínica em Navegantes. Atravessava o ferryboat todo dia e lá nessa policlínica era estruturada assim. Tudo que não era atendido nos postos de saúde no município de Navegantes, tinha 12 postos de saúde, drenavam para a policlínica e o que eu não dava conta ia para o hospital. Então eu atendia 50 pessoas por tarde, assim, mais ou menos. Era um atendimento de urgência e emergência e o que eu não dava conta eu mandava para o hospital. Com o tempo, aí fui fazer minhas pós-graduações, né, digamos assim. Eu estava lá em Florianópolis, eu sou também pós-graduado em Medicina do Trabalho, né? Estava lá fazendo minha pós-graduação e eu vi um colega falar lá em São José do Cedro, às vezes dá 10 da manhã, 10 e meia, eu consigo abrir um livro para estudar e eu ganho tanto. Ele falou, eu estava numa outra rodinha de conversa, esse tanto que ele ganhava só num emprego era o que eu ganhava em todos os meus empregos. Juntos. Porque eu dava plantão no Hospital Marieta durante a semana, eu servia na delegacia da Capitania dos Portos em Itajaí de manhã, de tarde eu era o chefe da policlínica e final de semana eu cuidava do Hospital de Gaspar sozinho, né? Então, assim, de entrar sexta-feira e só sair segunda para voltar para a Marinha. E todos esses meus empregos dava X. E o que ele falou era até um pouquinho mais em um emprego só. Eu falei, oxe, que legal.
Cheguei em casa, contei para minha esposa, Patrícia, eu acho que nós vamos ir para o Oeste. Acho que nós vamos nos mudar para o Oeste. Fui lá, fiz uma pesquisa rápida na internet e encontrei um concurso no município de Descanso, né? Lá no extremo oeste. Peguei lá um avião, desembarquei em Chapecó, de Balneário para Chapecó, na verdade, Navegantes, né? Que é o aeroporto. Aluguei um carro e vim rumo a fazer esse concurso, né? Chegando em Maravilha, parei no posto da Polícia Rodoviária Federal e perguntei onde é que fica essa cidade de Descanso, porque eu já tinha andado bastante, né, de Chapecó. Não, o senhor ainda vai mais 40, 50 quilômetros, ainda você pega à esquerda, você vai chegar nesse município. Chegando lá para fazer a prova, eu gosto de contar essa história porque tem uns detalhes bacanas. Tava lá no quadro escrito que a prova era tipo 3. Então, na minha sala tinha umas 30 pessoas fazendo a prova e induziu 20 pessoas a preencherem o tipo de prova errada, né? Porque a prova, ela era o tipo 1 e aquilo lá era só um exemplo que estava no quadro, mas o jeito que foi colocado, 20 pessoas erraram. Daí eu chamei o fiscal de prova, falei, a minha prova é tipo 1, mas eu preenchi tipo 3 aqui. Será que não dá para trocar a prova? Não, interpretação faz parte da prova, né? Me falaram assim, eu falei, nossa, eu vim lá de Balneário aqui para fazer essa prova e eu já erro de saída, né? Eu falei, cara, mas eu não vou desistir. Eu vou fazer essa prova e depois no caminho eu vou pensar o que fazer. Eu tinha uma daquelas canetas que tem uma borrachinha para você não machucar o dedo, assim, para ser ergonômico, confortável. Fiz toda a prova, no final eu apaguei aquela prova tipo 3 e preenchi o tipo 1. E aí seja o que Deus quiser, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí fui rumo a São José do Cedro, que esse meu colega morava, né, da pós-graduação. Mas no caminho eu decidi conhecer a estrutura de saúde da região. Como bom militar, a gente vai analisar o território, etc. Cheguei no Hospital Regional Terezinha Gaiubaça, em São Miguel do Oeste, para conhecer a emergência. Cheguei lá, me apresentei. Meu nome é Brant, vim lá de Balneário, sou militar, sou médico, quero conhecer aí o hospital. Né? É uma coisa incomum assim fazerem, né? Mas eu quis conhecer a estrutura. E aí tinha uma doutora trabalhando, ela me deu um chá de cadeira, assim, ela atendeu, é emergência, né? Ela atendeu 2, 3, eu falei, nossa, essa doutora não vai me chamar. E ela me chamou. Quando eu tava indo embora desistindo, ela me chamou. Daí ela falou, olha só, pô, bacana. Não sei se você tem sorte ou é o destino. Eu acabei de passar num concurso no município e eu tenho um contrato para cumprir lá no município chamado Saltinho. Você não quer ir lá e dar uma olhada se você gosta lá do município, enfim. Falei, olha, vamos lá, né? Daí eu combinei com ela que na segunda-feira eu iria lá. Daí eu fui conhecer Maravilha, conhecer São José do Cedro, já tinha alguns colegas aqui na região. Vim depois para Pinhalzinho, conhecer Pinhalzinho. Eu tive 4 colegas de aula que foram chefes da emergência aqui em Pinhalzinho, né? Antes de eu chegar no município. E aí, fui na segunda-feira conhecer esse posto de saúde lá no município de Saltinho. O posto de saúde, ele era o posto de saúde mais lindo que eu já tinha visto na minha vida. Eu nunca tinha trabalhado num posto de saúde tão lindo. E a proposta que eles me fizeram para mim assumir lá o contrato da doutora era o que eu ganhava em todos os meus outros empregos. E eu falei, não, eu vou dar uma pensada, vou pensar. Mas então era real, o que tu ouviu do teu colega era real. Era mesmo, real, então. No final das contas era real. E aí era o que cobria E aí, 4 empregos. Para encurtar a história, a gente vem pro Oeste para trabalhar menos, né? Mas aí eu falei, não, eu vou aceitar. Eles, nós te damos 1 semana para você vir para cá, assumir o cargo aqui. Aí voltei para casa e falei para a Paty, arruma as malas que nós estamos indo de mala e cuia pro Oeste, como você fala aqui no interior. E a Paty, ela pagou pela língua, porque ela sempre falava que nunca ia morar no Oeste. Mas vocês conheciam antes, ou essa foi a primeira aventura? Não, foi a primeira aventura, sim. Foi então, uma coisa literalmente assim, de mala e cuia mesmo, e vieram para ficar. Quando eu chegava, tu sabe que no caminho tem bem-vindo ao Oeste, bem-vindo ao Grande Oeste, tem as placas, né? E aí, cachorro, papagaio, tudo mudança. A mudança Veio vindo num mundo. outro caminhão atrás, um outro carro vindo também de guincho e tal. Daí a Paty, falta muito. É longe, né, Paty? Até que a gente chegou em Maravilha, né? Aqui é onde a gente vai morar, né? Ela olhou assim, nossa, vou morar aqui, beleza. Daí, só que em Maravilha,
eu também me apresentei lá no hospital e daí já arrumei 4 empregos, assim. Além do posto de saúde, eu trabalhava de médico plantonista no hospital, eu era médico examinador na Aurora de madrugada, trabalhava no posto de saúde e ainda tinha uns colegas querendo me dar uma empresa de medicina do trabalho para mim tocar também aqui no interior. Então, olha quantas oportunidades. E aí, então, nos estabelecemos aqui no Oeste e eu estou há 1 década no município de Saltinho lá. É contrato, né? Se o povo não entender que o Dr. Brant deve permanecer, ele não é renovado o contrato, mas até hoje eles ficam renovando esse contrato, né? 1 década é uma vida. Sabe o que é engraçado, Liz? Ele quis trocar 4 empregos por um, né? Isso. Chegou aqui em pouco tempo, já estava com os 4 de novo. Parece o pai do Cris, né? Tem que ter muitos empregos. Justamente, então eu pensei, lá no interior nós vamos ter uma vida pacata, tranquila. Nossa, eu tava trabalhando muito já. E médico sempre trabalha muito início de carreira, né? Eu cheguei a trabalhar em 4 hospitais ao mesmo tempo, ter quase 6 vínculos ao mesmo tempo, trabalhar 560 horas por mês, né? E daí que vem aquele número ali, né, de 157 mil pessoas atendidas. Eu joguei por baixo, tá? Porque não vamos ficar fazendo conta aqui, mas o médico no serviço público, ele atende muito, né? É diferente do serviço privado, que você tem uma qualidade diferente, você tem mais tempo, você consegue dedicar um momento de qualidade para o teu cliente. No serviço público, você tem que ser muito objetivo, né? Você tem que pegar toda a tua experiência e usar pontualmente sem deixar passar nada. É um desafio. É um desafio ser médico no serviço público. Doutor, nesse processo você também fez pós-graduação em São Paulo e estágio em Harvard. Isso. Como foi isso? Então, como eu te falei, a gente sempre foi, Liz, linkada à qualidade de vida, né? Eu fiz medicina, em primeiro lugar, para me cuidar, né? E para depois cuidar das pessoas. Então a gente via, né, lá na novela, os caras tinham muita qualidade de vida, mas daí, quando eu fui fazer faculdade, não era bem assim. O próprio estudante, se tiver algum estudante de medicina nos vendo, tem que ralar muito. Tem que estudar de manhã até de noite sem parar. A faculdade é em tempo integral, as provas são bem difíceis. Hoje em dia tem muita concorrência, nós somos quase 600 mil médicos aí nesse Brasil, né? E aí, na faculdade, eu já conversava com os professores. Eu gosto de qualidade de vida, eu quero qualidade de vida. E qual que é a especialidade? Hoje a gente tem mais de 55 especialidades reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina, dentre elas a área da endocrinologia, né? Então, eu fiz a pós-graduação em Medicina do Trabalho, que também era uma área diferente, não era só questão de hospital, você teria uma questão mais administrativa. E como na Marinha eu tive várias passagens assim que envolviam a medicina do trabalho, eu fui fazer medicina do trabalho. Tem poucos médicos do trabalho no Brasil até hoje, tem pouquíssimos, né? E a área de estilo de vida é a área que mais se aproxima à endocrinologia, né? Que é a ciência que estuda os hormônios e as glândulas, as doenças hormonais. Isso a gente gostaria que explicasse um pouquinho melhor sobre a endocrinologia. É uma curiosidade particular. As terapias hormonais. E aí a gente foi fazer a pós-graduação em São Paulo, né? No Instituto de Pós-Graduação e Ensino Médico de São Paulo, que era a melhor pós-graduação em endocrinologia do Brasil na época. Hoje é Instituto AFIA, né? Foi comprado por um outro grupo. A gente tinha um grande coordenador lá e a gente foi aprender doenças hormonais, estilo de vida, os impactos do estilo de vida na saúde. O estilo de vida ruim pode gerar muitas doenças. Isso hoje em dia está valendo mais do que nunca. Tanto é que atualmente eu trabalho focado nisso, em ajustar o estilo de vida dos clientes, dos pacientes, para que eles não venham a desenvolver distúrbios de saúde ou hormonais. Então a gente aprendeu, fez essa pós-graduação e dentro da pós-graduação tinha um estágio em Harvard, lá nos Estados Unidos. Daí eu costumo brincar, né? De alecrim para o mundo, né? Digamos assim. Porque aí a gente foi para lá, foi uma experiência incrível. Eu tenho planejamento de voltar a cada 1 ou 2 anos. Sempre quando a gente vai viajar atualmente,
a gente procura ver um lugar que tenha um curso, né, um hands-on, um curso de 1 ou 2 dias, já para aproveitar a passagem que não está barata, para a gente fazer um curso e se atualizar. Então, a gente tem esse vínculo agora lá com a Universidade de Harvard, que acho que todo mundo sabe é a melhor universidade do mundo, né? A mais conceituada. E as melhores mentes na área da endocrinologia a gente teve a oportunidade de conviver por um tempo lá para aprender endocrinologia. E aí trazer toda essa bagagem, todo esse conhecimento para Pinhalzinho, né? Trazer aqui para a nossa região. E aí que eu comecei a buscar cada vez mais. Porque o que acontece? Trabalhando em um hospital, emergência é xadrez contra o relógio. Chega o paciente com problema, seja uma enxaqueca, seja um acidente, né, um politrauma na BR, acontece muito aqui na nossa região, seja um infarto, seja um corte, seja uma fratura, né? Você tem que estar muito preparado para dar o melhor suporte para o teu cliente. Então, a equipe tem que ser boa e o doutor que trabalha na emergência, afinal de contas, ele é o guardião da vida do município. Seja rico, seja pobre, vai cair ali se tiver algum problema. Então, nós nos preparamos muito. Temos muita experiência em emergência. Foram 11 para 12 anos trabalhando em muitas emergências. Então, inclusive, antes de me formar, os professores, né, que davam plantão em emergência, eles convidavam a gente para ir lá visitar o plantão e ajudar a atender, para pegar aquela experiência. Então, muitas vezes, coisas mais simples, nós mesmos atendia e quando chegava a coisa mais complexa, chamava o professor para ele resolver. Então, assim, eu brinco que eu me formei já com uma certa experiência, com um certo gabarito, porque eu peguei muita emergência de ter 3, 4 pacientes entubados ao mesmo tempo, entre a vida e a morte, de o helicóptero tá vindo para buscar e às vezes não dá tempo, né? Então, a gente é uma luta pelo tempo a favor da vida, né? E a emergência é um lugar, como alguns professores falavam, separa os guri dos homens, digamos assim. O médico, que é um cara bom mesmo, ele tem que ter experiência em emergência, ele tem que saber resolver os problemas. E é uma das coisas que o dinheiro não paga, você salvar uma vida, por exemplo. Eu costumo falar para as pessoas, falei muitas vezes para a morte, hoje não, passa amanhã. Tá entendendo? Hoje você não vai levar. Hoje é meu plantão. Hoje é o meu. E a gente chegou a ficar 8 meses sem um óbito no plantão. Chegar a ficar quase 1 ano sem óbito é raro, porque é normal morrer em pessoas. É normal, né? Mas a gente brigava muito, de tanto que às vezes a enfermeira tem que arrancar a gente de cima do paciente, que a gente já estava ali há 1 hora tentando fazer ressuscitação cardiopulmonar, o paciente não voltava e a gente estava ali, não desistia. Eu sempre fui esse cara mais aguerrido nesse sentido. Só que, por outro lado, a qualidade de vida do profissional que trabalha em emergência, principalmente serviço público, ela é ruim, né? Então, lá na faculdade eu gostava da qualidade de vida, eu queria qualidade de vida e depois eu fui caindo numa armadilha de não ter tanta qualidade de vida. E aí eu comecei a estudar, pensei, poxa, estou fazendo aqui a minha parte, né? Mas eu quero fazer uma transição de carreira. Porque num posto de saúde é bem legal trabalhar num posto de saúde, sabe? É onde você tem contato com o povo, né? Eu estou há 1 década no posto de saúde, eu conheço todo mundo pelo nome, né? Digamos assim, são 4 mil habitantes no município e eu estou há 10 anos lá, então eu já atendi as pessoas mais de uma vez, né? Então eu conheço as doenças que as famílias têm, por exemplo. Eu consigo fazer prevenção, que é a medicina mais inteligente. O que é prevenção? Existe, né? Se a gente for falar prevenção primária, secundária, terciária, quaternária, mas basicamente o que é prevenção? Educação em saúde. É um pouco do que a gente vai fazer aqui hoje. É você atender aquela pessoa mais humilde até aquela pessoa mais elegante, cheia de posses, né? Então, assim, ensinar como se vestir, o que comer, como tomar uma medicação, como prevenir o aparecimento de doenças, até só aconselhar alguém que já foi lá e já sabe mais ou menos o que quer. Então, a gente oscila muito. Eu costumo brincar, é legal falar dessa passagem, ainda bem que eu me lembrei dela. Tinha um ermitão lá no município, um cara assim que, olha só essa história, ele teve uma desilusão amorosa lá no Rio Grande do Sul
E ele veio a pé para Santa Catarina. Olha essa história. E ele se desgostou tanto da vida que ele se exilou num potreiro, numa ilhazinha lá de um rio lá no interior de Saltinho. E virou um acumulador. Ele, tudo que é lixo, ele juntava lá na casa dele, enfim, na barraca dele, né, digamos assim. E o médico de atenção primária à saúde, ele faz muita coisa. Ele faz o atendimento domiciliar, visitas domiciliares. Não sei se o povo já ouviu falar. É o doutor que vai na casa para aquele paciente pós-operatório que não consegue ir no posto de saúde. É o doutor que vai ver aquele idosinho, aquela idosinha que também não consegue se deslocar. Inclusive, nós tivemos uma das pacientes mais longevas aí da região, 123 anos. Eu tive a oportunidade de atendê-la, né? Um coração redondinho, com 123 anos, não tinha um sopro, não tinha uma falha. Foi maravilhoso do ponto de vista profissional. Mas, então, eu precisava ir visitar esse ermitão, esse senhor, né? E daí a gente ia lá, ele jogava pedra na gente. Não deixava o médico chegar e a equipe, a enfermeira, né? O motorista da saúde. Até que com jeitinho a gente foi levando até que conseguiu chegar até ele. Então eu estava de dia atendendo um ermitão numa ilha, numa caverna, e no outro dia ou de noite pegava o avião, estava jantando num restaurante francês em São Paulo. Olha os extremos. Os né? extremos. E isso me deu muita humildade, né? Muita vivência, porque eu acho que não só os médicos, mas os profissionais em geral hoje em dia, por um lado, eles têm menos qualidade do que os profissionais de antes, porque a vivência deles não foi a mesma. Por outro lado, tem a questão da tecnologia, né? Então eles têm a oportunidade de crescer e evoluir mais rápido. Mas na época dos médicos, antes da década de 90, a cada 10 médicos a gente tinha pelo menos 6 bons médicos. Hoje, com a proliferação das faculdades de medicina e a mercantilização da medicina, a gente tem menos profissionais de qualidade. Então eu pude ser esse profissional que aprendeu humildade no dia a dia. Por exemplo, eu entrava em casinhas, primeiro que quando eu cheguei eram casas de lona, lá no bairro, lá do município. Depois teve casas de madeira, casas onde a gente precisava se abaixar para entrar, porque em pé batia no teto. Depois veio os programas de assistência do governo, como Minha Casa Minha Vida, etc. E as pessoas foram evoluindo. Então, eu acompanhei essa evolução do município e, ao mesmo tempo, era um exercício diário de humildade. Eu estava lá, eu tinha já algumas posses, né? Já tinha um carro bom para mim ir trabalhar, né? Tinha um lugar bom para morar, mas muitas pessoas não tinham. E o que diferenciava era o conhecimento, a oportunidade. A gente começou a pensar muito nisso. Então a gente quis parar de enxugar gelo, digamos assim. Na emergência, muitas vezes, você vai atender um infarto, um AVC, né, um derrame. Poxa, mas será que esse derrame, esse infarto, ele não poderia ter sido prevenido 20 anos antes? E aí a gente começou a estudar para empreender no ramo de saúde, para fazer coisas disruptivas que trariam mudança cultural, mudança de mindset nas pessoas e que as pessoas realmente ficassem mais saudáveis. E aí que a gente buscou a endocrinologia e dentro disso entra os implantes hormonais. Eu não sei se a gente vai falar, mas... Por favor. E aproveitando, né, Dr. Brent, por que terapias hormonais? Por que essa área da endocrinologia e as terapias hormonais? Porque a gente sabe que o universo da medicina e tantas áreas que você passou é extremamente vasto. Mas a gente gostaria de entender de ti, por que esse nicho? Então, a área da endocrinologia dentro da especialidade também é muito vasta, né? A gente tem a neuroendocrinologia, doenças do cérebro, a gente tem os distúrbios metabólicos, mas o que eu me apaixonei é que os hormônios são as chaves da vida. É quem tem que estar em equilíbrio nos bastidores para que tudo aconteça. Por exemplo, o câncer, né? Se a gente for falar de câncer, o que é o câncer entre muitos outros fatores? O câncer é uma multiplicação celular desordenada por algo ruim, por um estilo de vida ruim, por beber, por fumar, por não praticar exercício, por não alimentar-se adequadamente.
Não sei se as pessoas sabem, mas é legal comentar isso. Uma das minhas funções é trazer esse conhecimento para a comunidade para que todos tenham uma saúde melhor. Nós temos no nosso corpo genes de reparo, chamados proto-oncogenes. O que é isso? São vigilantes que estão vagando lá na nossa corrente sanguínea, pelas nossas células, sentinelas, observando se alguma célulazinha vai sair fora do script, se vai sair fora da sua determinação genética. Então, se um indivíduo não dorme bem, não se alimenta adequadamente, bebe, fuma, não pratica exercício, se expõe à promiscuidade, ele está derrubando a sua imunidade e derrubando a capacidade desses genes fazerem o reparo. Porque se tiver uma célulazinha que vai começar a se multiplicar, o nascimento do câncer, o genezinho vai lá e faz o reparo. Ele faz um negócio chamado apoptose celular. O que é isso? Ele come a célula, leva para um gânglio e se suicida para matar a célula doente, para que não nasça um câncer. E isso, quando a gente descobre essas coisas, você fala assim, Deus existe. Porque tudo funciona sozinho. É incrível, é maravilhoso. Eu tive na faculdade, eu estava lá no anatômico, por exemplo. É uma passagem legal para contar. Assim, a gente estava lá dissecando um cadáver, né? Os cadáveres, como é que uma universidade consegue um cadáver, por exemplo? Ninguém, mas nenhum vizinho pode dizer que conhecia ou requerer aquele corpo, senão já não pode ser usado para estudo, como instrumento. Então, quando você tem cadáver numa universidade, hoje em dia está mudando isso. Hoje em dia são coisas sintéticas, né? Você tem a oportunidade, o privilégio de estudar o corpo humano a fundo. Estudar muito a fundo. Tanto é que a gente faz culto ao cadáver, oração ao cadáver. A gente agradece pela oportunidade de poder estudar o corpo humano. Eu estava lá no anatômico um dia, então lembra que eu entrei na medicina por status, porque tinha novela e tudo mais? Estava lá dissecando um cadáver com meu professor e eu tive uma epifania assim. Meu Deus, Deus existe? Funciona sozinho. Olha essa maravilha, olha o que é esse corpo humano. E a gente estava dissecando as entranhas dos seres humanos, né? Então ali eu já me apaixonei, né? Pronto, entrei por um objetivo, mas me apaixonei. Então aí eu defendi a medicina para o resto da vida com unhas e dentes, tanto é que eu tenho a minha irmã, filha legítima adotiva, é médica hoje em dia, é neurologista, mora em Blumenau, né? E tudo mais. Mas eu via que a vida de alguns professores era bem sofrida também. Eles estavam lá dando plantão, passando sono nas madrugadas. E eu não queria esse tipo de medicina para mim. Então eu quero uma medicina que transforme a qualidade de vida das pessoas. E a endocrinologia, o estudo dos hormônios, ele oferece isso para gente. Porque o que são as doenças? Nada mais são do que desequilíbrios hormonais. A grande maioria das doenças. E aí eu comecei a estudar tão a fundo os hormônios e vi que eles poderiam restaurar a qualidade de vida das pessoas e não parei mais. Tanto que na última década o que eu mais estudo é hormonologia. Então, quais são aí, vocês podem me perguntar, as principais doenças hormonais? Por exemplo, obesidade, que nós estamos vivendo uma pandemia, é mundial, a obesidade é mundial. N motivos, né? Obesidade é uma doença multifatorial que ela tem um fundo hormonal importantíssimo, né? Então, a gente sempre fala que a obesidade é a raiz de 200 outras doenças. Imagina uma doença levar a 200 outras doenças. Então, eu me especializei, né, em doenças hormonais e emagrecimento, obesidade. Por quê? Porque eu consegui ajudar muito mais as pessoas. E isso entra na questão da qualidade de vida. Porque o básico, a base para uma boa saúde é uma qualidade de vida, é um estilo de vida sensacional. Então, começamos a tratar endometriose, a gente pode falar um pouquinho, adenomiose, né, que são doenças que acometem milhões de mulheres Brasil afora e mundo afora. Por exemplo, o público que está nos vendo e não sabe, o que é endometriose? Né? Alguém pode perguntar, mas o que é isso, doutor? Endometriose é quando a pele interna do útero, chamada endométrio, nasce fora do útero. Nasce nas trompas, nasce nos ovários, nasce dentro da cavidade abdominal. E
o endométrio, no período menstrual da mulher, ele produz sangue, né? E o sangue é altamente irritativo para a cavidade abdominal. Dentro do útero tá tudo certo, mas fora da cavidade uterina, é dor. Essa mulher tem dor para fazer xixi, dor para fazer cocô, dor para ter relação. Ela passa com dor o mês inteiro. Ela tem a sua qualidade de vida sofrível. Como que uma mulher dessa... Não tem, né? Não tem qualidade Não tem de qualidade de vida. vida. Como que uma mulher dessa vai trabalhar, vai cuidar da família, vai cuidar dos filhos, vai cuidar da sua carreira, da sua profissão? Né? Então, a gente trata endometriose. Isso, 80% das minhas pacientes são mulheres, né? A gente tem também os homens que se cuidam muito pouco. Nossa função também é ensiná-los a se cuidar. Mas a gente devolve a qualidade de vida para elas. Além da endometriose, tem o transtorno disfórico pré-menstrual. Vocês que são mulheres já ouviram falar Não, disso? eu não conheço. Eu não Essa para mim é também. nova. A endometriose eu conheço. mas Conhece? esse eu- Então, por isso que eu acredito que é sempre um serviço de utilidade pública. TDPM. O que é TDPM? Tem a TPM, essas vocês conhecem, Obviamente. né? Então, na TPM, a mulher ela fica lá xoxinha, encolhida, fica sensível, ela fica irritada, ela tem uma compulsão para comer um salgado, principalmente um docinho, ela tem cólica, ela tem dor. A mulher não fica plena nesse período, né? E a TDPM é a TPM 10 vezes mais potencializada. São cólicas terríveis. A irritabilidade é tanto que elas têm vontade de acabar com uma pessoa na frente delas. E elas convivem com isso. Eu atendi há alguns meses uma paciente que passou 20 anos com TDPM, 20 anos sofrendo. Eu falei, mas isso é um crime contigo. Por que ninguém nunca cuidou de ti adequadamente? E daí ela, mas eu já fui em vários médicos, vários colegas, e eles falaram que era assim mesmo, que tinha isso, que tinha aquilo, né? Cuidei dela, ela voltou, foi ontem que ela voltou no consultório, 15 quilos mais magra, feliz, com um sorriso no rosto, sem dor e prosperando. Aí que tá o detalhe. Eu falei, eu tava conversando com ela, pensa quantos negócios você deixou de fazer. 20 anos, né? Pensa, as pessoas não queriam nem te ver. As pessoas não queriam nem te ver porque você estava zangada, você estava de mau humor. Uma palavrinha ali atravessada, você já explodiria emocionalmente. Pensa quanto sofrimento. E hoje a gente tratando a TDPM dela, ela tá assim, num outro nível. Agora tem que ajudar o marido, que o marido ficou um pouquinho para trás. Né? Tá entendendo? Sempre assim, né? Justamente, mas a gente ajuda também. Eles precisam vir até nós, né? Que a gente tenha soluções. E aí, fora isso, a gente tem um monte de outras doenças hormonais, né? Os distúrbios da tireoide, as pessoas gostam de saber disso. A gente tem, por exemplo, o hipotireoidismo, que é uma doença onde a tireoide não produz a quantidade de hormônios da tireoide suficiente, que se chama levotiroxina. Gente, a tireoide é tão importante que lá no teste do pezinho, na triagem inicial, tá lá o TSH, para saber se o indivíduo, se o neném, se ele vai ter ou não uma tireoide adequada. Tanto é que na gestação, se a tua tireoide não tá legal, pode causar aborto, trabalho de parto prematuro, pode causar retardo mental no feto, no bebezinho. Então a gente tem o hipotireoidismo, causa aumento de peso, lentidão, a pessoa fica com o raciocínio mais lento, queda de cabelo, unhas opacas e quebradiças, intestino travado. Uma das grandes chaves da saúde é o nosso intestino bem nutrido, bem regulado. E no outro lado nós temos o hipertireoidismo, é quando tem excesso de hormônio da tireoide. A pessoa fica emagrecida, os olhos saltam para fora, dá taquicardia, tem até as crises tireotóxicas, nós precisamos internar a paciente para equilibrar ela. Então a gente tem os distúrbios da tireoide, tem os distúrbios inimagináveis hormonal. Tudo é de fundo hormonal. Sempre tem um fundo hormonal para a gente corrigir, para a gente equilibrar. O próprio diabetes, gente, diabetes é altamente prevalente na população brasileira, principalmente o diabetes tipo 2. Para quem não sabe, geralmente as pessoas dizem, diabetes tipo 1, aquele que usa insulina, e o diabetes tipo 2, aquele que nem sempre usa insulina. Mas, gente, tem 10 tipos de diabetes. Né? Tem o diabetes tipo LADA,
tem o diabetes isso, tem o diabetes genético, tem o diabetes aquilo. Então, assim, o diabetes, uma doença altamente prevalente, está crescendo porque estilo de vida ruim. Hoje nós temos alimentos... Vamos voltar lá nos nossos avós, bisavós. Eles trabalhavam bastante, gastavam muita energia, mas a comida deles era mais natural, né? Pô, batata, carne, coisa da terra. Hoje nós temos alimentos palatáveis. Que tipo de alimento é esse? É um biscoito, né? É um alimento barato, altamente calórico e com baixo índice nutricional. O que vai te fazer? Vai te engordar. Só vai trazer doença para você. Mas as pessoas que não têm muito acesso à cultura médica ou educação em saúde não sabem. E as pessoas que não têm dinheiro também não têm como comer alimentos de qualidade. No Brasil, nós temos um índice de desnutrição proteica gigantesca. Vocês sabiam que o QI médio da população brasileira é em torno de 87? E tem chimpanzés com QI de 92, por exemplo. Nossa. Você sabia que essa deficiência está muito ligada à falta de proteína na primeira infância, até 4 anos de idade? Come errado. Come mal e come errado. Por isso a importância dos nossos colegas pediatras, por isso a importância dos médicos da família, que eu também sou, que fazem educação em saúde. Né? Primeiro, vamos começar no alimento mais poderoso, essencial do mundo, que é o leite materno, né? Nada se compara ao leite materno, né? Então, hoje em dia está tendo uma... A gente faz pré-natal também em posto de saúde, né? Acompanham lá umas 60 gestantes por ano, mais ou menos, cidadezinha pequena. Aqui em Pinhalzinho, devido às 8 cidadezinhas ao redor, que as mães vêm ter um neném aqui, nascem de 600 a 700 crianças por ano aí na nossa maternidade. Olha que bacana. Pinhalzinho é um micropolo regional de saúde, bastante, né? E aí, durante a gestação, a gente conversa muito com as mamães sobre isso, da nutrição adequada delas, e isso vai determinar a saúde do neném lá no futuro, né? Então, assim, esse trabalho de base tem que ser feito. Então, tudo tem a ver com estilo de vida saudável, né? Exercício físico, nutrição adequada. Por isso que a gente é apaixonado pelo estilo de vida, que é a medicina mais, né? A medicina preventiva é a mais barata, é a mais inteligente. Se você evitar um infarto lá na frente, sabe quanto custa um infarto no hospital, numa UTI? Custa muito dinheiro. Uma diária de UTI é R$3.000 no mínimo, né? Então, se você trabalhar a cultura em saúde do indivíduo, lá na frente você vai estar evitando. Claro, tem doenças que tem que acontecer com a idade, né? Não tem o que a gente fazer. Mas a medicina preventiva, que trabalha a fundo o estilo de vida, que deveria ter nas nossas escolas, né? Deveria ter matemática financeira, deveria ter educação em saúde, deveria ter tanta coisa que não tem, né? Então, assim, esse é o nosso papel, enquanto profissionais, trazer essas informações para a população. E você, Dr. Brent, foi pioneiro aqui na região nessa área de terapias hormonais. É isso mesmo? Justamente. Então, fomos estudar, né? Fomos buscar uma forma de terapia hormonal, né? Além da... Quais são as formas de terapia hormonal que existem, né? Para a população, para o pessoal saber. Existe o comprimido, né? A cápsula. Existe a injeção, né? Contendo hormônios. Existe o gelzinho, que você passa ou na barriga, ou na perna, ou no braço, principalmente na reposição hormonal na menopausa, né? Existe o adesivo, que você cola assim no corpo e vai absorvendo através da pele. E tem uma via muito poderosa que são dos implantes hormonais. Os implantes hormonais são pequenos comprimidinhos contendo hormônio nele, só que você bota debaixo da pele. E ele vai liberando todo dia microgramas programadas desses implantes, desse hormônio. E ele serve para tratar, repor hormônios na menopausa. Ele serve para... Vocês já ouviram falar na deficiência androgênica do envelhecimento masculino, DAEM? Já ouviram falar? Não então, conheço. É a menopausa do homem, é a andropausa. O homem, por volta dos seus 40 anos de idade, começa também o seu declínio hormonal. Assim como os ovários das mulheres que produzem o estrogênio, a progesterona e a pitadinha de testosterona, as gônadas masculinas do homem produz também estrogênio, progesterona e muito mais testosterona, que é o que nos diferencia das mulheres.
Então, o homem, após os 40 anos, começa a sua baixa hormonal, as quedas das suas taxas. E o que isso influencia? Redução da atividade intelectual, né? Cansaço, fadiga, acúmulo de peso, desânimo, perda de libido, perda de potência sexual, aumento do risco de doenças cardiovasculares, infarto, derrame, aumento do risco de doenças neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer, demência. Então, hormônio de menos, deficiente, faz mal também, e o hormônio de mais também faz mal. Então, o segredo é a reposição, o equilíbrio. E os implantes hormonais é a forma mais moderna, mais eficaz e mais segura da gente estar entregando esse hormônio para o corpo do paciente, da paciente. Ele é um pequeno comprimidinho que pode durar de 6 a 12 meses, que você coloca embaixo da pele e todo dia ele libera microgramas daquele hormônio. E qual que é a vantagem dele em relação aos hormônios que vendem na farmácia comum, por exemplo? Porque o implante hormonal, só o profissional que sabe lidar compra direto da fábrica. Ele vem personalizado para aquela paciente. Por exemplo, a Andrea vai fazer um tratamento hormonal. O Brant, ele vai fazer uma consulta completa, né? Que a gente chama de anamnese na saúde. Vai escutar todas as tuas queixas, vai ver os teus sintomas, vai ler os sinais do teu corpo. Eu vou nas entrelinhas, eu pergunto da questão profissional, porque eu acho que o paciente é um todo, né? Ele é onde ele trabalha, onde ele vive, como é sua família, seus históricos de saúde, suas questões psicológicas. Sabendo tudo isso, eu vou pedir uma série de exames para confirmar o que eu já suspeitava na anamnese, exame físico, onde eu realmente coloco a mão na paciente, examino ela, vejo os sinais que o corpo está nos dando. E aí, depois eu peço uma bateria de exames para quê? Principalmente para elencar essas condições de saúde que a gente vai precisar tratar, dentre elas as doenças hormonais, e também para ver se você não tem uma contraindicação a esse tratamento, né? Aí eu faço tratamento personalizado para você. Vamos dizer uma hipótese, que a Andrea tem endometriose, uma hipótese. A gente vai precisar de tal e tal ativo em tal e tal dosagem específica para a Andrea. E isso os implantes hormonais nos proporcionam, porque as opções terapêuticas que nós temos no mercado, nas farmácias, elas são opções genéricas, elas não são dose personalizadas. Elas são opções proformes, feitas para a maioria das pessoas. Então, o médico que trabalha com terapias hormonais e usa esse veículo, implante hormonal, para entregar o tratamento para o paciente, ele é um médico personalizado. Ele consegue, depois de te conhecer, entregar a dose certa para você. E um adesivo que está pronto, ou uma formulação, não tem essa vantagem. Além de que menos tóxico para o fígado, não tem uma primeira passagem no fígado, só tem uma segunda metabolização. É prático, não tem problema de esquecimento. Pensa uma cápsula que você tem que tomar todo dia e você esquece. O hormônio não pode ter oscilação hormonal. O que gera doença muitas vezes é pico, oscilação hormonal. Então ele é entregado ali, é um procedimento rápido, minimamente invasivo. A gente faz uma incisão de 5 milímetros, meio centímetro, geralmente pré-glúteo, no dorso, uma anestesiazinha local, e com um aplicadorzinho a gente bota o hormônio ali na gordurinha debaixo da pele. E ele já começa a fazer o seu efeito. Isso não tem na farmácia normal. Por isso que é personalizado. Cada caixinha vem no nome da pessoa, da paciente. O nome dela é personalizado. Então, a gente pode dizer que essa reposição hormonal está inteiramente ligada à qualidade de vida, que é a medicina que você costuma trabalhar. Sim, é uma das nossas maiores armas, né? Porque a gente pode tratar tanta doença, né? Principalmente... vocês já ouviram falar que os 50 anos são os novos 30 hoje em dia? Já. Então, antigamente você chegava no teu médico, teu gineco, perto da menopausa, doutor, tô com calorão, eu tenho que dormir com os pés para fora da cama, eu tô com suor que me banha todo, eu tenho que trocar de roupa, todo dia eu tô irritada, eu tô ganhando peso. Antigamente eu fazia uma dieta ali, eu já emagrecia, já ficava bem, já ficava no shape, agora eu não consigo mais, eu tô nervosa.
eu não tenho mais ânimo, tô cansado, meu marido me procura, eu fujo dele, né? Entendeu? E o gineco falava assim, agora é assim mesmo. Agora é morro abaixo, não tem muito o que fazer. E a gente não concorda hoje em dia com isso. Daqui para frente é só para trás. Mas as nossas avós, né, e muitas mulheres da nossa geração escutaram e aceitaram isso, né? Então, o que aconteceu? Teve um estudo, o WHI, que foi feito na década de 90, e ele usou hormônio equino nesse estudo, hormônio de cavalo mesmo. E aí, dentro desse estudo, teve um índice um pouco maior de câncer nas pessoas que fizeram a reposição hormonal. Mas anos depois, décadas depois, daí ficou um dogma, né? Não dá fazer reposição hormonal porque reposição hormonal dá câncer. Saiu na Globo, o apresentador lá, o William Bonner, falou, não, o hormônio dá câncer, isso é um estudo. Mas décadas depois a gente descobriu que o estudo tinha viés, que ele foi feito com hormônio errado, que ele foi feito um viés de seleção errado. E a gente descobriu inúmeros estudos hoje em dia que o hormônio não dá câncer. O hormônio, inclusive, previne. Porque todo mundo que usa hormônio tem um estilo de vida mais saudável. A mulher vai ao médico mais vezes, ela faz a sua mamografia, ela faz seu preventivo, ela se cuida, ela está mais feliz, ela treina, ela se alimenta direito. Isso dá muito menos câncer. Porque a maioria dos cânceres... Vamos lá, quais seriam os cânceres que seriam perigosos na reposição hormonal? São aqueles hormônio dependentes, onde a mulher tem uma mutação no receptor hormonal de estrogênio, progesterona, para gerar o câncer. Isso é uma minoria. É menos de 30% dos cânceres. Então, os estudos atuais desmistificaram todo esse dogma e disseram: reposição hormonal não dá câncer. Mas não é para todo mundo, por isso que precisa ir com o seu médico de confiança. É uma coisa decidida em conjunto, mas a qualidade de vida das mulheres e dos homens que são adeptos desse estilo de vida saudável é fantástica. Então não é mais assim morro abaixo. Os 50 são os novos 30. A gente está vivendo mais, está vivendo melhor. Se por um lado, né, a sociedade acelerou, a sociedade da informação, a tecnologia, nós estamos vivendo, sim, uma obesidade de informação. Como é que é? Eu não vou lembrar agora, mas existe uma palavra do ano que a Universidade Conceituada Americana elegeu esse ano, e traduzindo é o cérebro podre. Não sei se vocês já ouviram falar. São as pessoas que têm obesidade de informação. Hoje em dia, rede social... dopamina barata, né? Porque o sistema dopaminérgico ali está totalmente viciado. Um inchaço de informações, realmente uma obesidade de informações, e aquilo depois eles não vão lembrar nada, vão ficar uns zumbizinhos assim, e não vão aproveitar nada, não vão reter. A gente está vivendo a sociedade da distração, não da informação. Tanto é que uma das grandes maneiras de você reter é ensinar, a ser professor, é falar sobre o tema. Então, assim, os implantes hormonais, eu sou realmente pioneiro aqui no oeste de Santa Catarina, né? Não é em toda Santa Catarina, mas nós trouxemos para cá os implantes inabsorvíveis desde 2017, né? E eles já existem há 60 anos. Eles existem nos Estados Unidos, né? Há 60 anos. Aqui no Brasil nós tivemos faleceu agora na pandemia o Dr. Elcimar Coutinho. Ele foi um médico, um cientista que estudou muito a qualidade de vida da mulher, principalmente nas doenças hormonais, nas dismenorreias, na endometriose, aquelas que geravam dor e acabavam com a qualidade de vida da mulher. Ele que trouxe a principal molécula que foi apelidada pela apresentadora Hebe Camargo de chip da beleza. Ele que trouxe a gestrinona para o Brasil, ele que continuou a pesquisa da gestrinona. Só que o nome chip da beleza ele é errôneo. A Hebe Camargo quis falar por causa dos efeitos dos bônus secundários que esse tratamento traz. Reduz flacidez, gordura, celulite, aumenta a libido. Qual a mulher que não vai querer isso, né? Mas a gestrinona ela é usada só para tratamentos hormonais. Para tratar a terrível endometriose, adenomiose, síndrome do ovário policístico, entre outras doenças, entre outras dismenorreias femininas.
Então, o nome chip da beleza, ele é um desserviço à população, é um nome midiático que não deve ser repetido. Só estou falando aqui para a gente separar bem o joio do trigo. Os implantes hormonais, recentemente, eles tiveram um ataque, aí não sei se vocês ficaram sabendo, né? Saiu na mídia aí um grupo de médicos preocupados, um grupo de sociedades médicas preocupados com o uso abusivo desse veículo. Mas não chamaram as outras sociedades para conversar, para debater, porque, por exemplo, no sistema público de saúde inglês é usado implante hormonal lá no sistema público gratuito para a população. É liberado nos Estados Unidos, é usado para tratar muitas doenças. E um monte de mulheres, milhares de mulheres no Brasil ficaram sem tratamento. Mas aí foi revista essa questão e a Anvisa voltou a liberar. Mas agora ela liberou com uma série de restrições. Tem que ser para tratar doença mesmo. E é o que a gente tem feito desde o início. Desde 2017 a gente trouxe os implantes inabsorvíveis. Eles são tubinhos cilíndricos de silicone, mesmo material de silicone que é a prótese de mama, e dentro ele tem o hormônio, que vai sendo liberado programado, e esse aí dura 12 meses. Né? E o outro é um comprimidinho onde ele mesmo é o hormônio, e esse dura até 6 meses. Então eu domino essa tecnologia, a gente tem muitos implantes realizados desde essa época, e com muitas mulheres já fazendo conosco desde aquela época, não vivem mais sem essa tecnologia. Eu acredito que é um veículo que todos os médicos precisam entender, né? Descriminalizar, tirar o preconceito de lado, porque traz muita saúde e qualidade de vida, principalmente para as mulheres. Sensacional, meu Deus, quanta informação. E eu quero entrar agora na pauta do marketing, doutor, mas antes eu preciso fazer uma colocação. Como a forma de se comunicar dos médicos, ela carece dessa mudança. Quando você fala, quando você explica, fica muito claro, fica muito esclarecido a forma como você trabalha, qual é o objetivo, quais são os benefícios, quais são os prejuízos disso. E essa comunicação, a gente tem ela muito alinhada com o marketing também, porque era o que nós conversávamos anteriormente nos bastidores também. Você construir autoridade dentro do marketing, você realmente repassar para o teu público. O que a gente está fazendo aqui é realmente informar o nosso público desse universo que vai ajudar tanta gente. E a forma como você coloca isso é muito esclarecedora. Que legal, doutor. Obrigado, E justamente. acessível, né? Acessível, você fala de uma maneira que as pessoas conseguem entender, né? A gente não pode fazer o juridiquês aqui, né? Que nem no meio jurídico, as pessoas, Mas muitos ainda advogados tem muito. falam em termos que ninguém Exato. entende, né? Vem muito da minha bagagem, né? Da humildade que a gente tem lá de entrar numa casa de uma senhorinha de 90 anos e você vai ter que gritar no ouvido dela para ela entender e vai ter que adaptar a linguagem, porque se você não adaptar a linguagem, não vai ter sucesso na comunicação. E eu acredito muito que isso realmente é um serviço de utilidade pública, eu falo como eu falo em consultório para as nossas pacientes, para os nossos pacientes, porque desde a época lá da Marinha, realmente você vai vir lá na minha clínica, no meu consultório, você vai estar, você é uma amiga, você vai estar fazendo parte do nosso time, porque agora meu time vai cuidar de você. Então, assim, a gente acaba fazendo amizade. Às vezes a gente conversa até de negócio no consultório. Que legal. Depois dá um tempinho, no final dos tratamentos, a gente acaba conversando. Por quê? Eu desenvolvi, hoje em dia na saúde, a gente chama de produtos, né? É um preconceito que a gente tinha também. Nossa, um médico falando em produto. Né? O que o povo vai pensar? Mas realmente, hoje na saúde a gente chama produto. Eu desenvolvi, depois de muita experiência, depois de mais de 157 mil pacientes aí em mais de 12 anos, em vários cenários da saúde, saúde pública, saúde privada, empresas. Eu desenvolvi um produto chamado Gestão Personalizada de Saúde. O que é isso? Nada mais é que o médico da família de antigamente. Aí eu pego lá, vou dar um exemplo de um paciente para ilustrar bem. Chega um paciente para mim, 40 quilos acima do peso. Né? A gente sabe que a obesidade é raiz para mais de 200 doenças. Estressado, alcoólatra, né? Não faz atividade física, com diabetes, hipertensão, resumindo, 19 doenças. Um paciente com 19 doenças, ele é uma enciclopédia médica de doenças.
Com toda a humildade, não sou um super especialista, mas eu tenho muita experiência em clínica, né? Eu tenho a base forte da clínica médica. Então, eu desenvolvi esse produto onde eu vou ser o médico desse paciente que vai gerenciar a saúde dele. Vou fazer lá o elenco, um dossiê de saúde do paciente e vou começar a tratar uma por uma, dividido em fases, tematicamente. Ele até vai ir, por exemplo, ele precisa ir no cardio, ele vai lá no cardio. O que acontecia antigamente, ainda acontece hoje em dia. Você vai no dermato, você vai no pneumo, você vai no cardio, um fala uma coisa, tu fala outra, eles não se comunicam, tu sai lá com um monte de exame, um monte de receita. E quem vai fazer esse meio de campo? Quem vai gerenciar tudo isso? O paciente sozinho, ele até esquece das informações. Então o paciente vem para mim, ele volta para mim para a gente gerenciar. O que o cardio falou para você? O que ele falou lá? Assim, beleza, vamos anotar aqui no teu prontuário. Quando que tem que fazer exame de novo? O que a gente tem que cuidar? E aí é a minha parte, fazer esse gerenciamento de saúde. Faço anamnese completa, exame físico completo. Ao Brant, eu sou famoso aqui no município. O Brant pede muito exame. O meu check-up básico de sangue só são 35 exames. Mas o meu moderado e avançado são 80 exames, né? Então esse eu peço para poucas pessoas, até porque tem a questão de custo, né? Realidade de saúde pública é uma coisa. Graças a Deus, o município que eu trabalho, eles nunca falaram assim, tira o pé. Nunca falaram. Falaram assim, faz saúde de verdade com a população. E a gente sabe que muitas vezes na administração pública, se você exagerar, alguém vai ficar com o pé fora do cobertor. Então, assim, eu peço uma série de exames e a gente elenca um dossiê de saúde desse cliente e vai transformar a qualidade de vida desse paciente. Esse paciente é um bancário. 40 quilos a menos. A mulher tinha abandonado. Com uma esposa nova. Tinha fobia de ir na academia. O que eles vão pensar de mim lá dentro da academia? Tá treinando. Parou de beber. Ele tá com uma qualidade de vida sensacional. Isso que a gente faz. A gente pega na mão do cliente e revoluciona a qualidade de vida dele. Mas para chegar até aqui teve um caminho bem longo a ser percorrido. E isso é qualidade de vida. É para isso que a gente fez medicina. Para lidar com estilo de vida. Outro produto que eu tenho, a gente fala, é o método do emagrecimento definitivo. Não sei se vocês já viram por aí, né? Enfim, o que acontece? Geralmente esse paciente vai na estética, vai na Nutri, apela para aqueles remedinhos da internet que colocam em risco a saúde das pessoas, nem sabe o que... Ou uma blogueira, uma influencer... A blogueira vai lá no plástico, faz uma lipo, depois ela lança um produtinho. Eu emagreci com esse produtinho aqui. Nossa, 90% das minhas pacientes já caíram nesse golpe, tá entendendo? Aí elas chegam lá pra gente desesperadas. Elas chegam assim, corre lágrima. E eu choro junto, porque eu sou um cara muito sensível nesse sentido. Falei, fica tranquila, se tu fizer o que eu pedi, que a gente combinar, vai dar tudo certo. E aí a gente pega pela mão... E o método de emagrecimento definitivo, o que ele faz? Depois de muito estudar emagrecimento e hormônios, são 20 jeitos de emagrecer a pessoa, mais ou menos. A gente começa pela controle da fome metabólica central. Nós temos uma organela no cérebro chamada proopiomelanocortina, só para falar um pouquinho aí de mediqueza, digamos assim. Mas ela é muito importante porque ela produz 2 hormônios principais, a grelina, que é o hormônio da fome, aquele hormônio que dá aquela vontade, aquele oco, aquela roncaceira no estômago para comer, e a leptina, que é o hormônio da saciedade. Aquele hormônio, depois que você comeu, você relaxa, você descansa. Então eu regulo a fome no centro, no núcleo da fome. Depois, 97% dos pacientes mais ou menos, tem fome emocional. Tem um problema com o marido em casa, com o filho, não tá indo bem no trabalho, a empresa não tá legal, chega em casa, fecha a portinha de casa e vai atacar a geladeira. 97%. A semana passada eu atendi uma paciente que ela faz parte dos 3%, é o contrário. Quando tem estresse, ela não come. Eu falei, filha, você é rara. Falei pra ela, você é raro. Eu queria. Super queria estar estressada, perdi a fome. E ela, tanto é que ela tem 1,60 m e 44 quilos. Ela tá desnutrida, ela precisa de massa muscular. A gente vai fazer um trabalho à parte com ela, né? E aí, controla a fome metabólica central, controla a fome emocional, trato todas as doenças de base. Aí vem a nossa experiência da clínica, porque a gente acha que
Se, por exemplo, um distúrbio da tireoide não estiver bem equilibrado, vai comprometer o sucesso do nosso tratamento. Repõe os hormônios, regula o estilo de vida. Hoje em dia a gente fala em quantidade de sal, quantidade de água, sono profundo e reparador, né? Exercício físico. Gente, o melhor investimento na nossa saúde é exercício físico. Tá rolando agora essa série do Ayrton Senna, né? 30 anos da morte dele. E o Galvão Bueno, esse narrador da Globo, famoso, né? Ele conviveu muito com o Senna. Quando o Senna estava no auge, o Senna tinha 30 anos e o Galvão Bueno tinha 40, né? E o Senna, ele foi o cara que introduziu a preparação física na Fórmula 1. Nenhum outro piloto fazia a preparação física para guiar melhor, para ter melhor performance. E o Senna tinha um preparador físico, Nuno Cobra. Ele corria, ele nadava, ele pedalava, ele fazia musculação. Tanto é que ele foi tricampeão mundial, né? E o Senna pegava o helicóptero lá em Angra dos Reis, pousava lá na casa do Galvão Bueno para jogar um tênisinho com ele, mas sempre incentivando o Galvão Bueno a fazer exercício. Agora o Galvão Bueno está com 74 anos e eu assisti um podcast dele e ele falou assim, tinha uma coisa que o Senna me cobrava muito e me faz falta hoje. Faz uma década que eu estou levando a sério, fazendo exercício, mas lá naquela época, se eu tivesse começado, eu era outro homem, com outra saúde. Então a gente regula o exercício físico, a gente regula o intestino. Gente, o micro manda no macro. A microbiota intestinal, ela regula todos os nossos hormônios e o nosso metabolismo. Se a gente come fast food, comidas de baixa qualidade, a gente vai alimentar as bactérias do mal. A gente come comida, proteína, legumes, fibras, a gente vai aumentar as bactérias do bem, vai equilibrar o nosso intestino. E uma das chaves do emagrecimento é um intestino saudável. Teve pacientes que não emagreciam, regulamos o intestino 10 quilos. Né? A gente regula também a dopamina barata, que é ficar vendo muita tela, né? Não regular o sono, é ficar vendo obesidade, informação desnecessária na internet. A gente regula a taxa metabólica basal. O que é isso? Fazer o indivíduo gastar mais energia do que consome. É um dos segredos do emagrecimento para evitar o efeito sanfona. A gente reduz o percentual de gordura, aumenta o percentual de massa magra. Massa magra é que ele vai nos manter saudáveis por muitas décadas, ativos, indo no supermercado, fazendo o que a gente, viajando, fazendo o que a gente quiser. A massa magra protege o nosso cérebro de Alzheimer, de demência. Enfim, é um tratamento com o médico. O médico tem o núcleo do emagrecimento, né? Claro que a gente precisa do educador físico, da nutricionista, para ser um conjunto, ser um time nisso. Além disso, a gente tem outras questões aí, como o protocolo de qualidade de vida, que a gente entra com todas as vitaminas necessárias para cada fase da vida. Por exemplo, a mulher entra na menopausa, começa a ter a osteopenia, que é o osso fraco, a osteoporose, que é o osso quebradiço, começa a ter a sarcopenia, que é o músculo fraco, começa a acumular gordura, enfim. Então, cada fase da vida você tem uma quantidade X de vitaminas antioxidantes necessários. A gente tem também muito empresário, né, que é cliente, e eles estão lá fazendo seus negócios, seus projetos, um empreendimento novo, eles querem estar 1000. Então a gente também trabalha com isso, para que o cérebro esteja em equilíbrio, todas as vitaminas naquela fase de vida estejam adequadas. Porque você vai na farmácia hoje em dia, está cheio de produto de vitamina, mas não tem a quantidade exata que você precisa, ou às vezes tem até demais, ou às vezes tem menos. Né? Tá, tem as vias de absorção também. Se o teu intestino está ruim, você vai tomar lá uma vitamina C, você vai jogar fora essa vitamina C. A gente chama de cocô caro. Que o cara tomou a vitamina e ele não absorveu. Então a gente tem também a via dos injetáveis. Né? A gente entrega a vitamina direto na veia, uma taxa de absorção 100 vezes maior, muitas vezes. Então percebam que é uma medicina bem diferente. E aí que entra o médico empreendedor que você perguntou, Liz. Uma coisa que a gente tem esse déficit na faculdade. Não ensinam a gente a lidar com impostos, não ensinam a gente a mexer com dinheiro, né? Porque o médico vai ganhando e vai jogando fora e não vai economizando. Não ensinam a gente a gerenciar a carreira médica, né? Não ensinam a se posicionar.
a comunicar. O médico, por natureza, é um bom comunicador nato. Ele precisa falar com a comunidade, precisa instruir a comunidade, mas eles não capricham nessa parte e a gente tem que buscar. Diferente de médicos que já são medalhões, bem posicionados, que têm a sua autoridade, nós, médicos modernos, não somos assim. Nós precisamos correr atrás. Nós precisamos levar a informação para as pessoas. E aí entra o marketing, né? Por exemplo, a gente tem que aprender gestão. Dentro da gestão, a gente aprende que o marketing é o pulmão do negócio. Se não tiver marketing, o negócio não anda, né? E foi difícil para a gente, na nossa empresa, como médico e empreendedor, aceitar isso, porque a gente pensava, não, vou sentar aqui, vou abrir a porta e todo mundo vai vir. Ou é um marketing antigo, né? Jornal, revista, outdoor, boca a boca. Não tô menosprezando boca a boca. Nossa, boca a boca é fantástico, né? Às vezes vem a família inteira, né? Eu conto uma história que eu atendi uma paciente e ela tinha diabetes tipo 1, uma paciente de 18 anos, aquela fase da adolescência, né? Onde a pessoa começa a se enxergar no mundo, ficar revoltada, às vezes até contra a família. E na terceira consulta dela, eu não estava bom o resultado, não tinha regulado diabetes. Eu suspirei fundo, falei para minha esposa é a minha secretária na época, falei, eu vou desistir dessa paciente, ela não faz nada que eu peço. O pai dela é dono da melhor padaria da cidade, não é daqui, né? Melhor padaria da cidade, e ela falou para mim, eu vou comer mesmo, eu não vou me cuidar. Ela estava revoltada. Daí minha esposa, a Patrícia, falou assim, tenta mais uma vez com ela, tenta usar uma outra psicologia, algo diferente. Pois bem, veio o dia ela já tinha passado por 3 endocrinologistas, eu era o 4º lá, cuidando da diabetes dela, e nada, ela veio na consulta e eu, fulana, assim. Fui até meio agressivo com ela, usei uma psicologia mais agressiva, choramos juntos no consultório, mas daí depois disso a paciente entrou na linha. Olha só, como muitas vezes a gente precisa só dar mais um próximo passo, né? E eu suspirei querendo desistir dessa paciente. Mas por que eu conto isso? Depois dessa paciente, os pais dela, eles formavam opinião lá naquele município, né? Dessa paciente vieram 50 pacientes indicados por ela. Olha que boca a boca fantástico. E eu iria desistir. Mas voltando, daí tem as formas modernas, né, de marketing, né? Então a gente percebeu que principalmente a gente precisamos nos posicionar para levar informação para os pacientes, para eles entenderem o que a gente faz. Eu chamo de educador em saúde, educação em saúde. A gente precisa contar para eles o que a gente faz, o que a gente trata, para eles saberem por que eles vão nos procurar. Em resumo, é isso, né? E como que você enxerga esse posicionamento pessoal seu, pessoal e profissional, né? Porque sempre mistura, ainda mais na prestação de serviço. No marketing propriamente dito, a gente te acompanha na mídia social, né? E a gente percebe que você tem esse posicionamento de explicar, né, quem você é, o que você faz. E eu gostaria de entender um pouquinho como que você enxerga isso, esse posicionamento. Porque nós conversávamos, né, nos bastidores e você acabou de falar também. Muita gente, muito médico não faz, né? Justamente. Ou porque não tem necessidade, ou porque não acredita nisso também. Justamente, Andréia. Eu acho assim, já que a sociedade nos deu a oportunidade de acessarmos o conhecimento de qualidade, de tocar a vida das pessoas, seria um egoísmo tremendo guardar isso só para nós, né? Em primeiro lugar, começa por aí. Então, voltando na faculdade, não ensinam a gente. Não existe marketing. Nunca vimos falar de marketing, né? E aí a gente percebeu assim que se nós começarmos a nos posicionarmos, ensinarmos as pessoas a cuidarem-se, a prevenir realmente, a gente vai muito mais longe. Tá lá no meu Instagram, né, que eu já atendi pessoas em 25 países. Sem o marketing isso não teria acontecido, em romper fronteiras, por exemplo. Mas essas pessoas nem são lá daqueles países. Às vezes tem alguns, né? Mas são brasileiros, né, que foram morar nesses países. Isso começou lá em 2017, mais ou menos, a gente teve uma filha de um paciente que acabou tornando paciente. Ela foi morar na Irlanda, foi fazer um MBA na Irlanda. E ela, o médico de confiança dela era eu.
como é que eu vou fazer para te atender lá fora, na Irlanda? Tinha a questão da anticoncepção, todas as questões que ela tratava. Então eu comecei a atendê-la online, né? Eu traduzia as receitas para o inglês e irlandês lá, né? Traduzia. Ela ia com os remédios no voo, na embaixada, lá tudo certo, e atendia online. E aí eu via a importância desse posicionamento, né? Porque senão eu tô aqui na minha clínica quietinho, ninguém vai saber o que eu faço. E vocês já pararam para pensar assim que existem poucos profissionais da medicina fazendo esse trabalho? Claro, a nível de mundo, de Brasil, a gente tem muito. E só assim que a gente distribui o conhecimento. Eu acredito que é multiplicar conhecimento. E aí, a gente já teve negócios com várias agências para questão de marketing, mas as pessoas também não sabiam divulgar o nosso trabalho direito. E a gente percebeu que nós mesmos tivemos que ir lá estudar. Hoje, quando eu vou contratar uma pessoa, por exemplo, primeiro que eu não chamo de secretária. A pessoa que trabalha conosco, ela vem fazer parte de um time, de uma cultura, e ela é a nossa agente de relacionamento. É muito mais que secretária. Ela vai representar a empresa junto da população. Então eu pergunto para ela assim, você já ouviu falar de marketing? É uma das primeiras perguntas que a gente... dentre, você é pontual, você gosta de ser proativa, quais foram as outras experiências, mas se entende de marketing, porque aqui na minha empresa você vai ter que ser 10 pessoas numa só. Por exemplo, você sabe o que é SDR? Eu falo assim para ela, assim, nunca ouvi falar. Outras, eu já estudei, já vi alguma coisa. SDR, por exemplo, é uma pessoa que atende o WhatsApp, atende um lead. O que é um lead? A gente vai lá, gera uma campanha publicitária e roda um tráfego pago na internet para que chegue lá na palma da mão da pessoa o nosso trabalho. A pessoa olha, nossa, que doutor legal, eu quero ir consultar com ele. Aí ela clica no botão e ela cai lá no WhatsApp da clínica. E quem está do outro lado é a SDR, é a pessoa que converte esse lead interessado em consultas. E depois ele vai virar paciente. Daí eu pergunto, sabe o que é SDR? Você sabe o que é closer? Você sabe o que é social selling? A galera não sabe nada. Diferente. A pessoa já diz assim, não, acho que esse emprego não é para mim, não. Um escritório de marketing. Muitos não aguentam, viu? Imagina. Então, a gente tem estudado cada vez mais o marketing, porque a gente acha que isso nos torna mais completos. A gente consegue também... Eu tenho o meu pós-venda, digamos assim, né? A garantia que o tratamento seja realizado. Eu faço lá o tratamento de emagrecimento e a paciente ganha um serviço de acompanhamento via WhatsApp. O remédio deu náusea, deu vômito, deu dor de cabeça. Então ela vem e me chama. E aí a minha agente de relacionamento, minha CS, minha Customer Success, né? Olha que legal. Ela vai atender esse cliente e vai dar o suporte para ele. Claro que ela é treinada, ela vem perguntar para mim as dúvidas. Então eu vejo assim o marketing como uma parte muito importante do nosso trabalho. Quem não fizer marketing vai ficar também, assim como o médico que não entende de implantes hormonais, vai ficar à margem da história, né? Porque é uma forma de ir mais longe, é uma forma de criar autoridade, é uma forma de educar o nosso cliente, porque o nosso cliente, ele gosta daquele doutor que vive o que ele prega também, né? O estilo de vida, o lifestyle, né? O doutor vai na academia, ele come direitinho. Não, mas aquele doutor lá, eu vi ele lá todo dia na churrascaria, tomando cerveja. Poxa, ele fala uma coisa e prega outra. Então, o marketing, ele entra nessa questão também, né? Acho muito importante. Muito bem. A gente vai se encaminhando aqui para o nosso encerramento, mas eu gostaria de fazer uma pergunta para você, Dr. Brent. Se você pudesse deixar um recado para aquele menino que saiu lá de Alecrim, percorreu toda essa história, está aqui hoje, e olhar para trás, olhar para aquele menino e tantos outros que são meninos como aquele que saíram de uma cidadezinha pequena, que conselho você deixa para esse menino que quer ganhar o mundo? Nossa, é bem profundo isso, né? Então, assim, eu falaria para continuar a caminhada, né? Porque é uma coisa que eu tenho, e é muito forte da nossa família, né? Apesar da família ter lutado as suas lutas,
A gente foi pesquisar o histórico aí da família, tem brava gente no histórico, né? Pessoas guerreiras. O primeiro Simon que veio para o Brasil foi o Matias Simon, né? Veio em 1823. Ele lutou uma guerra lá de Napoleão, lá na Sibéria, contra a Rússia. Tinham 200 mil soldados, só 2 mil sobreviveram e o Matias Simon era um deles. E aí depois ele veio para o Brasil. Né? Então, uma história de pioneiros, desbravadores, pessoas... Até o livro fala, Matias era forte como um cerne, né? Porque o cara sobreviveu à guerra na Sibéria. Eu falaria para o Brant continuar o caminho, mas procurar nunca parar no tempo, continuar evoluindo, e encontrar realmente qual que é a missão dele aqui na Terra, qual que é o seu propósito, qual que é o legado, encontrar qual que é o legado que a gente quer deixar. Eu ainda não cheguei nessa conclusão. A gente acha que pode muito mais, que podemos nos doar mais, que nem o apóstolo Lucas falava, né? Eu quero ser conhecido por uma pessoa que serviu o próximo e transformar para melhor a nossa cidade, a nossa comunidade, ajudar nas fileiras das pessoas de bem desse país. É isso que eu falaria para ele. É o conselho que eu daria. Falar assim que foi uma aula para gente, tá? Foi uma aula de vida, uma aula de... você é uma pessoa muito determinada naquilo que você deseja e isso é inspirador. Todos temos as nossas histórias, todos temos as nossas lutas, mas o que você traz é muito mais do que medicina, tenha certeza disso, é muito mais do que a saúde, mas esse estilo de vida a gente sabe que vai muito além. E a gente só tem aqui na Viva Talks a te agradecer por aceitar o convite, você, a Patrícia, por estarem aqui dividindo tanto conhecimento com a gente. Gratidão. Obrigado também, gratidão, nada é por acaso, né? A gente acha que tem que atender aos chamados, né? Então, é isso que a gente está fazendo, né? Vivendo a vida e atendendo os chamados, digamos assim. Obrigado também, Andréia. Obrigada. E que bom que você ouviu aquela conversa do seu colega lá de São José do Cedro, né? Justamente. Porque se não fosse essa conversa, eu acho que a gente nem se conheceria. Tudo tem um porquê, né? Justamente. Na época a gente tinha propostas para ir para o interior de Goiás, para o Tocantins, para Roraima, né? A gente falou, não, mas vamos ali que é pertinho, né? Vamos conhecer. E eu amo Santa Catarina, sou suspeito para falar. Que estado maravilhoso, que gente brava, né? E aqui, especificamente, o nosso oeste foi feito pelo excedente gaúcho, né? A colonização das pessoas que subiram, né? Para construir. E Pinhalzinho, né? Também foi feito por pioneiros, né? Eu estava vendo a história do hospital de Pinhalzinho, os Utzig, os Eckert, os Simon... Enfim, os Bach, vários sobrenomes aí que foram os pioneiros, né? Que começaram esse hospital e... como eu falo para os colegas médicos aqui no município, vim para ajudar a construir, né? Para ajudar a elevar o nome da cidade. Sou um guerreiro, um trabalhador e contem comigo. É isso que eu falo pro pessoal, geralmente. É isso aí. Perfeito. Pessoal, esse foi mais um Viva Talks com o nosso super convidado aqui, Dr. Brant. Mais uma vez, obrigada. E eu convido vocês a nos acompanhar lá no Spotify, no YouTube, no Instagram. A gente vai deixar o @ aqui também da Viva, bem como o do doutor também, para vocês seguirem e acompanharem. Até mais!